Bendito é o nome do Senhor. 1 Reis, capítulo 3. Capítulo 13, versículo 1. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. Quem encontrou diz glória a Deus. Glória a Deus. 1 Reis, capítulo 3, versículo 1, que diz assim a palavra de Deus. Glória a Deus. Tem alguns irmãos procurando aí. Oh, glória. Glória a Jesus. Aleluia. E eu falei, livro de Reis, eu não estava procurando lá no Novo Testamento. Brincadeira, né, irmãos? Mas Glória a Jesus. tem uns livros que é mais difícil da gente encontrar, né? Tem uns que a gente está mais familiarizado, né? Agora, quando você fala lá, Profeta Naum, Abacuque, está lá no meio, né? Tem uns livros pequenos, que às vezes é mais difícil. Custa achar, né? Tem gente que lê pouco neles, né? Mas tem uns livros pequenos que são muito bons. Na verdade, a Bíblia toda. Marca, né? É mais fácil, né? Mas o Reis é mais fácil, né? Bem no início da Bíblia. Glória a Jesus. Amém, Jesus. Então vamos ler, irmãos. E diz assim: eis que por ordem do Senhor, o homem de Deus veio de Judá a Betel. Jeroboão estava junto do altar para queimar incenso, e clamou contra o altar com a palavra do Senhor e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, a qual sacrificará sobre ti o sacerdote dos altos, que queimam sobre ti incenso, que os ossos de homens se queimarão sobre ti. E deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: e este é o sinal que o Senhor falou: eis que o altar se fenderá, e a cinza nele que está derramará. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu as mãos de sobre o altar e dizendo: pegai-o nele. Mas a mão que estendera contra ele se secou, e não podia tornar a trazer a si. E o altar se fendeu, e a cinza derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara pela palavra do Senhor. Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus: ora a face do Senhor teu Deus, e roga por mim, para que a minha mão se restitua. Então o homem de Deus orou a face do Senhor, e a mão do rei se restituiu, e se ficou como antes. E o rei disse ao homem de Deus: vem comigo à minha casa, conforta-te e dar-te-ei um presente. Porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desse a metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão e nem beberia água neste lugar. Porque assim me ordenou o Senhor, pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e não voltará pelo caminho por onde foste. E foi-se por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Glória a Jesus. Vamos a Bíblia para o alto, nesse dando glória, glória, glória a Deus. Pai eterno, que está a tua palavra, Senhor. Fala conosco, Senhor. Você vê com o olho, né? Com o corpo. Nós precisamos ouvir a tua palavra. Nós precisamos entender, ó Pai, a tua voz e obedecer ao Senhor.
graças te dou em nome de Jesus. Graças a Deus. Acertando, irmãos, sobre as mãos, bate palma e glorifica o nome do Senhor. Glória a Jesus. Maravilha. Irmãos, os irmãos acompanham comigo aqui a palavra de Deus. Aleluia. Palavra tremenda. Muitos irmãos já leu algumas vezes esse texto. Não sei se é a primeira vez que você lê, mas tem muitos que leu, já até ouviu uma pregação sobre esta palavra, né? Mas o que nos chama a atenção aqui, que a Bíblia está dizendo, é que Deus, Ele envia um profeta, um homem de Deus, que sai de Judá, e a ordem de Deus para esse profeta é que ele vai até Betel e profetiza contra o altar, né? A Bíblia nem está dizendo ali que ele foi para profetizar contra a nação, contra o rei, mas diretamente contra o altar, contra o que estava sendo oferecido no altar. Glória a Jesus. Betel, irmãos, essa palavra chama atenção, porque a primeira vez que ela aparece na Bíblia foi quando Jacó, né, ele sai da casa do seu pai, que ele está fugindo do seu irmão. Glória a Deus! E a Bíblia diz que Jacó, ele anda, ele vai andando, chega um tempo no caminho que ele está cansado, ele já está exausto, ele não consegue mais continuar a caminhada. A Bíblia diz que então ele chega no local, ele para, pega uma pedra e coloca como travesseiro, né? Porque ele tinha ali no momento, era só aquilo, era o melhor que ele tinha, né? E ele deita para descansar um pouquinho, porque ele estava em direção à casa do seu tio, fugindo do seu irmão, e para que outro dia, no outro dia, ele continuasse a sua caminhada. E a Bíblia diz, irmãos, que quando Jacó ele deita ali, no sentido de descansar um pouco, ele começa a ter uma visão, e a visão ele via uma escada, né? E aquela escada era muito grande, que ela pegava ali no chão, que perto dele estava, e o topo dela estava no céu. E naquela visão ele via que os anjos desciam e subiam sobre aquela escada, e que no topo daquela escada estava o próprio Deus. Glória a Jesus. E Jacó, ele ficou maravilhado, né, com aquela visão. E Deus falava para ele: eu sou o Deus de Abraão e o Deus de Isaac. Interessante aqui, irmãos, é que, né, hoje nós falamos Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó, né? Mas até aquele dia Deus não era o Deus de Jacó, né? Porque Jacó tinha saído de lá como trapaceiro, como enganador. E Deus não é Deus de trapaceiro, Deus de enganador. Glória a Jesus. Então Deus chegou para ele e falou que eu sou o Deus de Abraão e o Deus de Isaac. E Jacó, irmãos, ele ficou tão maravilhado com aquela visão, que ele chega e fala para Deus assim: Senhor, se o Senhor me guardar nesta viagem, me der comida, me der pão para comer, e eu voltar em paz para a terra que o Senhor jurou, né, o meu avô Abraão, meu pai Isaac, o Senhor também será o meu Deus. Glória a Jesus. E a Bíblia diz, né, que depois de 14 anos, Jacó ele vem de volta. E naquele mesmo lugar, irmãos, é onde ele tem um encontro com Deus de novo. Aquele mesmo lugar que teve a primeira visão, né? Que Deus aparece em forma de um anjo, ele luta a noite toda. E Deus fala: seu nome não será mais Jacó, mas Israel. Então ele pôs nome naquele lugar de Betel, que quer dizer casa de Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. E agora, irmãos, o que chama a atenção, casa de Deus, né? Um lugar que Deus apareceu para Jacó uma vez, e a segunda vez também, né? Ele entendeu que aquele lugar tinha uma intimidade com Deus, né? Deus quis se apresentar a Jacó naquele lugar, né?
E Deus, ele tem as maneiras de querer nos apresentar, quando nós nos colocamos na presença dele. Mas o que me chama a atenção aqui, é que agora o próprio Deus envia um profeta, né? Um homem de Deus vai profetizar contra o altar que está instalado nesse lugar, chama Betel. Glória a Jesus. Para nós entendermos bem aqui, para você entender, eu quero contar um pouquinho da história aqui rapidamente, para nós entrar na parte espiritual. Glória a Jesus. Mas para você entender o que está acontecendo aqui, tudo se começa, irmãos, nós sabemos que a história do povo hebreu e a nossa história, enfim, começa com o chamado de Abraão, né? Que Abraão é o pai da fé, e a Bíblia diz que nós somos filhos de Abraão porque nós cremos no mesmo Deus de Abraão, e por ocasião nós somos herdeiros também da mesma promessa, de herdar a terra que Deus prometeu para Abraão, não simplesmente aquela terra, né, que Abraão só peregrinou, mas a Bíblia diz que se aquele povo tivesse descanso, eles não buscariam outra pátria. Porque a nossa pátria mesmo de descanso é o céu. Glória a Jesus. Amém, glória a Deus. E Abraão, irmãos, ele é chamado, né? Ele sai da terra de Harã em direção a Canaã. E Deus faz uma promessa a Abraão: eu darei essa terra à sua descendência, à sua geração. Glória a Jesus, né? E Deus falou assim: este povo que habitava ali, os cananeus, fariseus, jebuseus, né, aveus, era um povo, irmãos, que eles provocava a ira de Deus, né? Eles trabalhavam com feitiçaria, com todo quanto é tipo de maldade. E a Bíblia diz que Deus prometeu a Abraão que iria dar aquela terra para os descendentes de Abraão. E tudo isso aconteceu, nós sabemos que Abraão peregrinou naquela terra, veio Isaac peregrinou, veio Jacó peregrinou. Chegou um tempo que eles tiveram que sair daquela terra devido à fome e habitaram no Egito. E quando fez 400 anos que Deus tinha feito esta promessa a Abraão, Deus levanta Moisés, né, para tirar o povo do Egito, para ir em direção a essa terra que Deus prometeu. Quando se fez 400 anos, a maldade daquela geração chegou ao nível da ira de Deus. Glória a Deus. Porque Deus, irmãos, a Bíblia diz que Deus, ele é misericordioso, mas é um Deus que ira também, né? Que até a misericórdia de Deus, ela tem um limite. E às vezes nós vemos tantas coisas acontecerem, né? E vemos que, se você olhar lá no mundo antigo, quando chegou o limite da maldade, Deus trouxe o dilúvio, né? A cidade de Sodoma e Gomorra, quando chegou no limite da maldade, Deus desceu o fogo do céu, né? E sabemos que estamos caminhando para uma situação dessa, que vai acontecer o arrebatamento da igreja e a situação do mundo depois que a igreja sair não ficará boa, né? Mas não é assunto que nós vamos falar. Glória a Jesus. Glória a Deus. Então Deus levanta Moisés, que passa 40 anos no deserto. Moisés morre, Josué assume a liderança. A Bíblia diz que quando Josué assume a liderança, ele organiza, né, as posses de todas as tribos, 12 filhos de Jacó, Simeão, José, Judá, Benjamim, e assim por diante. E ali, irmãos, quando se dividiu em 12 tribos, ou 12 províncias, glória a Jesus, de Josué, né, até Samuel, que foi o último juiz, se passaram 9 juízes, num período de mais quase 400 anos, glória a Jesus, né? E quando chega em Samuel, a Bíblia diz que a nação, eles pedem um rei. Eles chegam e falam para Samuel: Samuel, você é um bom juiz, você é um bom sacerdote, um bom profeta, mas nós queremos ser igual às outras nações, porque as outras nações têm um rei.
As outras nações têm um rei que quando vai ter uma guerra, qualquer coisa, é um líder que vai na frente. Nós não temos. Samuel ora a Deus, Deus levanta Saul. Saul reinou 40 anos e Deus rejeitou ele porque ele desobedeceu às ordens de Deus. Aí quando Deus chega para Samuel e fala assim: achei um homem segundo o meu coração. Deus levanta Davi. Glória a Jesus. E quando Deus levanta Davi, irmãos, Davi ele se preocupa com a palavra de Deus, ele reorganiza a nação. Davi ele estabelece o culto a Deus, o sacerdócio, né? Tudo está andando conforme a vontade de Deus. Ele procura obedecer a palavra de Deus. Ele procura ser guiado pela palavra. Glória a Jesus. Amém, Jesus. E Deus, irmãos, ele aprova ali o reinado de Davi. Ele aprova a administração de Davi. A ponto que Deus chega para Davi e fala assim: nunca faltará alguém que sente no trono de Davi. Em Deus que os filhos de Davi, né, obedecessem a palavra de Deus como Davi obedeceu. Glória a Jesus. Porque, irmãos, uma coisa que é muito interessante, né? Às vezes nós cobramos demais as promessas de Deus. Tem pessoas que chegam até pecar no ato de cobrar, né? Eles começam a dizer assim: se Deus não fazer, eu saio da igreja. Se Deus não fazer, eu não faço tal coisa. Como se Deus fosse obrigado a fazer alguma coisa. Nós sim somos obrigados a obedecer a palavra de Deus, porque a nossa posição é de servo. Glória a Jesus. Glória a Deus. E o servo compete fazer a vontade do seu Senhor. Glória a Jesus. Agora, quando Deus ele nos abençoa, Ele abençoa por misericórdia, por amor. Glória a Jesus. Né? Então, Deus fala para Davi: se os seus filhos andarem conforme a minha palavra, conforme você tem andado, nunca faltará alguém para sentar no seu trono. Glória a Jesus. Irmãos, e o que acontece aqui? Davi reina 40 anos, também morre. Salomão assume o reinado, filho de Davi, muito jovem ainda. E Salomão, irmãos, quando ele se sabe que é o rei daquela nação, um rapaz bastante jovem, ele fica, eu diria assim, um pouco transtornado com aquela situação, né? Aquela alegria de estar no topo, aquela alegria de ser o maior líder da nação. Mas se ele olhasse, o seu pai tinha conduzido muito bem as coisas. A nação estava indo bem. E agora, Salomão está na direção. A Bíblia diz que Salomão, ele coloca no coração e vai e oferecer um sacrifício a Deus. Ele oferece-lhe um sacrifício de 1000 holocaustos a Deus. E quando ele oferece esse sacrifício, ele mexeu com Deus, né? Ele chamou a atenção de Deus pela fé que ele se dispôs naquele momento. Glória a Deus. Jovem. E a Bíblia, irmãos, ela nos traz que Deus, ele chega para Salomão e ele fala da seguinte maneira: Salomão, pedes o que me queres que eu te faço. Pede o que você quer. Se você olhar em toda a Bíblia, você nunca vai ver Deus falando isso para ninguém. Glória a Jesus. Deus não falou para Samuel, não falou para Davi, mas para Salomão. Ele chega para Salomão e ele fala: olha aqui, Salomão, pede o que você quiser que eu faço. E Salomão, irmãos, ele agrada a Deus mais ainda com a sua petição.
que ele podia pedir qualquer coisa, era Deus que estava mandando. Ele vai e fala: Senhor, eu quero sabedoria para conduzir essa nação. Glória a Jesus. Irmãos, com uma petição tão sábia, Deus se agradou tanto que Deus falou: olha aqui, Salomão, eu vou te dar sabedoria mais do que todos os homens do Oriente, todos os homens da sua época. Não haverá alguém mais sábio que tu. Também vou te dar riquezas, né, outras coisas. E Deus, irmãos, ele vai aparecer para Salomão 2 vezes. Salomão vai ter esse privilégio. Quando Salomão também ele edifica o templo, e ele vai na inauguração do templo, a Bíblia diz que quando o povo estava orando, a casa se encheu da glória de Deus. A casa se encheu da glória de Deus. Glória a Deus. E Deus aparece ali e faz, né, maravilha. E o sacerdote não conseguia ficar em pé, de tanto que a glória de Deus desceu sobre aquela casa. E o interessante aqui é que Salomão aqui ele vai recobrar a promessa de Deus. Ele chega para Deus e fala: olha aqui, Senhor, eu fico maravilhado de hoje estar aqui sentado no trono. E lembra-te, Senhor, da tua promessa, que tu prometeste ao meu pai Davi, né, que não faltaria alguém da casa de Davi para sentar no trono, e como hoje isso está acontecendo. Glória a Jesus. Desde que os filhos de Davi andassem segundo a tua palavra. Mas, irmãos, sabe o que acontece nos dias de Salomão? A Bíblia diz que enquanto Salomão ele fica mais velho, a Bíblia diz que ele vai, coloca uma estátua de Baal, né, que era um deus do Sidônio, uma imagem de um homem com cabeça de bode. E a Bíblia diz que ele prostra e vai adorar e oferecer sacrifício a esta imagem, a este demônio. Glória a Jesus. Estamos falando, irmãos, de um homem, né? Nós estamos falando aqui de Jezabel, que foi criada na cidade de Tiro e foi ensinada desde meninice a adorar aquela coisa, né? Adorar uma imagem que não valia nada, que na verdade era um demônio. Glória a Jesus. Mas estamos falando de Salomão, um homem que foi criado dentro do Evangelho, dentro do princípio da palavra de Deus, e que o próprio Deus apareceu para ele 2 vezes. Glória a Jesus. Aleluia. Agora Salomão, ele deixa Deus de lado e vai adorar outros deuses. E a Bíblia diz que a ira de Deus se acende contra Salomão. E com razão. Glória a Jesus. Porque Deus, Salomão, ele tinha tudo, né? Tudo para ter uma vida até o fim na presença de Deus. Pelo ensinamento, pela cultura, pelo que o próprio Deus esteve com ele, pelo próprio Deus falou com ele. Glória a Deus. Mas uma coisa aqui, irmãos, interessante, é que o princípio das coisas define os fins, né? Quando Salomão tem uma ordenança de Deus no livro de Deuteronômios, que nenhum judeu podia contrair o casamento com pessoas de outra nação, e Salomão ele não obedeceu este princípio. A Bíblia diz que ele casou com a egípcia, com a Etéia, com um monte de mulher de outras nações. Glória a Deus. E no fim da vida dele, quando ele estava mais velho, aí acontece que essas mulheres levou ele ao engano. Quando ele estava mais sensível, né? Que a pessoa já está numa idade maior, que ele está mais sensível, elas levaram ele para o caminho do erro. Glória a Jesus.
Então, irmãos, o que nós temos que observar no princípio da palavra de Deus é isso. Que quando você deixa de observar o princípio da palavra, a tendência é que lá na frente você não se dá bem. Por isso que você vê, né, nós vemos pessoas que de repente estão na igreja, pessoas que pregam muito, pessoas que oram e Deus opera milagre, né? Pessoas que chamam multidão e de repente hoje aquela pessoa está na igreja e amanhã você já vai falar, a pessoa está fora da igreja. Porque deixa de observar o princípio da palavra de Deus. Glória a Jesus. Isso aconteceu com Salomão. E quando isso acontece, irmãos, Deus fica muito irado com Salomão. Glória a Jesus. E Deus promete em dividir o reino. E acontece que Salomão morre, seu filho Roboão reina. E quando Roboão reina, este Jeroboão, que nós estamos chegando nele aqui, ele é um líder efraimita, um homem que tinha uma qualidade muito grande, né, para persuadir as pessoas, um líder. E esse rapaz, ele reúne a nação que vai ter com Roboão. Chega para Roboão e fala assim: ô Roboão, o que está acontecendo aqui? Nós viemos, marcamos uma reunião com você, porque o povo está cansado, o povo não está aguentando mais, a tributação, as taxas tributárias estão muito altas no país. E nós queremos que você dê uma aliviada. Nós queremos que você faça alguma coisa por nós. E a Bíblia diz, irmãos, que Roboão ele pede 3 dias para atender essa demanda. E acontece que ele vai ter conselho com os mais velhos. Os mais velhos vai e falam assim: ah, Roboão, atende a demanda do povo, atende a situação, é melhor. Mas Roboão não dá atenção, né? A Bíblia diz que ele vai ainda se aconselhar com os mais novos, as pessoas que cresceram junto com ele. E acontece que os mais jovens virou para ele e falou: ah, Roboão, tem de nada, senhor. Você tem que mostrar força, você tem que mostrar que você está entrando no reino agora. Você tem que mostrar que você manda. Chega lá e fala para eles assim, fala para eles que você vai aumentar a carga, porque não tem nada de diminuir não, vai aumentar. Irmãos, e quando Jeroboão chega para Roboão e fala: e aí, como é que ficou a reunião, como é que ficou a situação? Aí Roboão dá essa resposta para ele. Fala assim, que ó, que não tem nada de diminuir não. Que nós vamos aumentar. Que nós vamos tratar com mais dureza. E a Bíblia diz, irmãos, que isso procedia de Deus. Porque Deus já prometera, por causa da desobediência de Salomão, de rasgar o reino, dividir o reino. E a Bíblia diz que nessa situação, o povo ficou revoltado. E pegou e falou: então, Roboão, você que vai ser o nosso rei. E 10 tribos, irmãos, 10 províncias acompanham Jeroboão. E Roboão fica sob o governo de 2, de Judá e de Benjamim. E o restante acompanha Jeroboão. E eu chego aqui, né, na palavra que Deus tem para nós, porque, irmãos, quando isso acontece com Jeroboão, sabe o que acontece? Deus manda um profeta chamado Aias chegar até Jeroboão e falar assim, que ó, a mesma promessa que ele tinha feito para Davi: se você obedecer a minha palavra, eu firmarei o seu trono. Glória a Jesus. Só que Jeroboão, ele chega lá, aí ele pensa assim: como é que eu vou liberar este povo para sair daqui?
vai ir lá no templo de Jerusalém adorar. Como é que eu vou liberar esse povo para ir lá? Eles vão chegar lá e Roboão vai acabar convencendo eles e vai me tomar o meu reino. Glória a Jesus. Só que ele pensou de uma forma errada, irmãos. Quando nós pensamos que nós podemos resolver as coisas do nosso jeito, é onde nós, encravamos, onde nós batemos com a cara na parede. Muitas pessoas, irmãos, estão hoje em situação difícil, em situação complicada, arrependido, porque deixou de ouvir o conselho de Deus. Glória a Jesus. E quando você deixa de ouvir o conselho de Deus, Deus não pode cumprir a promessa dele na sua vida. Glória a Deus. Aí acontece que Jeroboão pensa assim: nada, eu vou dar o meu jeitinho, né? Ele mandou fazer 2 bezerros de ouro, pôs um em Betel, que era chamada de casa de Deus, onde Deus aparecera a Jacó no princípio, e pôs outro em Dan, e fez um altar, um altar, e levantou o sacerdote. Ele fez como, olha que interessante, irmãos, ele fez como acontecia em Jerusalém: sacerdotes, o altar, Quando nós vamos falar de sacrifício, você vê Abraão, antes do templo, indo até um monte, edificando um altar, para oferecer um sacrifício a Deus, Da mesma forma, você vai ver Salomão, e vai ver outros, que antes do templo, da construção do templo, procuravam um lugar alto, edificavam um altar ao Senhor e ofereciam um sacrifício, no caso de Elias e outro mais. Aqui também tinha um altar, glória a Jesus. Mas aqui o sacrifício, a adoração, não estava sendo direcionada a Deus. Estava sendo direcionada ao bezerro de ouro que se chamava de Deus. Glória a Jesus. Estava acontecendo ali um culto, uma reunião de pessoas, mas onde Deus não estava presente. Porque Deus, irmãos, Ele não pode estar presente em qualquer lugar. Deus, Ele está presente onde tem um povo que procura andar segundo a palavra dEle. Onde tem uma nação que procura obedecer a palavra. Glória a Jesus. E ali havia uma desvia de conduta. Glória a Deus. Porque, irmãos, ali poderia estar acontecendo um sacrifício, como se fazia lá. Poderia estar acontecendo ali, de alguém até louvar, de alguém ali orar, mas não estava sendo direcionado a Deus. Porque Deus, irmãos, Ele não recebe qualquer tipo de louvor e qualquer tipo de adoração. Glória a Jesus. Uma pessoa pode ter a voz bonita, pode chegar aqui e pode louvar, mas para Deus receber, Ele recebe quando Ele ora, olha para dentro do seu coração e vê que há sinceridade, que ali há uma adoração de verdade. Glória a Jesus. Alguém pode chegar aqui e pode pregar, Pode ter uma boa oratória, pode impressionar com a palavra, mas Deus sabe se aquela palavra está vindo do coração, se aquela pessoa tem intimidade com Deus e tem legitimidade para estar falando da palavra dele. Glória a Deus. E quando isso acontece, irmãos, Deus pega, envia esse profeta e fala: vai lá e profetiza contra o altar. Profetiza contra tudo que está acontecendo ali. Glória a Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Irmãos, glória a Jesus. Às vezes, dá tristeza da forma que nós estamos vendo
que as coisas de Deus estão acontecendo. De pessoas, irmãos, né, que não tem mais a legitimidade para falar das coisas de Deus, que brincam, né, que brincam de pregar, que brincam de profetizar, glória a Jesus. De pessoas, irmãos, que não têm o mínimo de respeito à santidade de Deus, glória a Jesus, estão pregando, estão louvando, estão fazendo tudo, mas Deus não está no negócio. Glória a Jesus. Que não basta pregar, não basta louvar, né? Deus sabe como que está a situação. Glória a Jesus. Então aquele profeta chega lá e profetiza, né? Ele chega, e bem no momento que ele chega, quem está lá? Jeroboão, o rei. O rei está lá para oferecer um sacrifício. Ele chega, estende a mão e fala assim: altar, altar, os ossos de quem sacrificam sobre ti ainda vai ser queimado sobre esse altar. Hoje vocês estão aí sacrificando o sacrifício, mas os seus ossos vão ser queimados aí. A profecia que vai completar em 300 anos. Glória a Jesus. E quando, irmãos, ele estende a mão, glória a Deus, Jeroboão fala: pega ele. Quando ele fala assim, o braço de Jeroboão endurece. Ele tenta voltar e não consegue. Glória a Jesus. Porque, irmãos, quando a palavra é de Deus, você não precisa temer falar. Porque o próprio Deus, ele garante a palavra dele. Glória a Jesus. Porque a Bíblia diz que Deus, ele vela pela palavra que sai da sua boca. Graças a Deus. A mão de Jeroboão vai e trava. Aí ele vê que o negócio está começando a ficar sério, né? Na mente dele deve lembrar quando aquele profeta chegou para ele e falou: olha, Jeroboão, atenta para a palavra de Deus. Glória a Jesus. Aí ele vai e fala assim: ora por mim. E aquele profeta, aquele homem de Deus vai e ora. O braço dele restitui. E quando o braço dele restitui, irmãos, ele vira e fala assim para aquele profeta: vamos descer lá em casa, vamos lá tomar uma água. Você veio de longe, você andou muito, você deve estar cansado, você veio de longe para trazer uma palavra para nós. Porque o diabo, irmão, ele tem as suas estratégias. Glória a Jesus. Quando Deus está te abençoando, que maravilha, aquele homem, ele ouve a voz de Deus lá do outro lado. Não sei quanto dia ele anda, talvez um dia, talvez 2 dias, para chegar até Betel, para cumprir uma missão que Deus tinha mandado. Glória a Jesus. E quando, irmãos, você recebe algo de Deus, que você é servo de Deus, você se alegra com aquela situação. Né? E quando ele chega ali, Deus mostra um sinal muito grande da palavra, porque Deus vai lá e profetiza. Ele veio e profetizou. O homem tenta pegar ele, tenta mandar prender o braço, o rapaz vai e seca na hora. O altar vai e racha no meio e a cinza cai. Então Deus, ele viu ali as maravilhas que Deus fez na vida dele através da obediência dele. Glória a Jesus. E que ele fica revoltado com essa situação do diabo, né? Deus operando, Deus fazendo maravilha, Deus trazendo uma palavra de repreensão ali naquele lugar. E o diabo, irmãos, tinha dominado aquela situação ali. Que tinha, estava tentando de uma forma ou de outra eliminar o culto a Deus, né? Ali naquele lugar. Fica revoltado. Vamos fazer uma proposta para ele. Vai lá em casa, vai lá, toma uma água, toma um café, eu vou te dar até um presentinho. Glória a Jesus. E ele vira para Jeroboão e fala assim: olha aqui, deixa eu te falar uma coisa. Se você me desse a metade do seu reino, eu não vou com você. Nem se você me dá a metade do seu reino. Sabe por quê? Porque Deus, quando ele
mandou eu vir até aqui, ele falou para mim, não toma nem um copo de água naquele lugar. Porque, irmãos, a situação aqui estava tão crítica, né? Que Deus falou que se você tiver com sede, você volta com sede, mas não toma água naquele lugar. Glória a Jesus. A situação estava tão complicada. Glória a Deus. Então, irmãos, quando ele ouve isso, quando ele ouve essa palavra de Jeroboão, ele entende logo que é uma cilada do diabo, né? Porque um camarada está ali, oferecendo sacrifício a demônios, né? Vamos dizer assim. Um camarada que não tem Deus. Um camarada que há pouco queria matar ele. Um camarada que está ali para oferecer sacrifício a uma imagem. Vai lhe fazer uma proposta, uma contraproposta ao que Deus tinha falado. Ele já sabia que vinha do inimigo. Ele rejeitou fácil, né? E é fácil você rejeitar. Quando você entende uma vez a situação. Se alguém, pessoa lá é uma macumbeira, ele chega para entregar uma profecia, você vai aceitar? Não vai, né, irmãos? Sabe aquela situação, sabe que aquilo é do diabo, né? Mas aqui entra a situação, né? Ele não aceita, ele vence ali, né? Ele vence de primeira, ele tem uma palavra em cima. E a Bíblia diz que ele sai dali, né? Ele sai e vai embora, feliz da vida, porque Deus tinha operado milagre, Deus tinha usado ele ali de uma forma tremenda, Deus tinha operado milagre, já vai. Mas quando ele está no meio do caminho, ele está um pouquinho cansado, ele para descansar. Aí a Bíblia entra aqui, que tinha um profeta velho naquela cidade, né? E que esse profeta talvez era até alguém de Deus que estava coado com a situação que estava acontecendo naquele país, pela, né, a apostasia que tinha se instalado naquela nação. O profeta estava em casa, a festa estava acontecendo lá, mas o profeta não foi. Mas a Bíblia diz que os filhos do profeta estavam lá. Glória a Jesus. E quando eles chegam, ele vai e fala, pai, aconteceu isso, Deus mandou um homem de Deus aqui, e o homem de Deus estendeu a mão e profetizou, o braço do rei secou, o altar se vendeu. Glória a Deus, aleluia. O pai dele, irmãos, talvez uma pessoa que não está muito ligada em Deus, né? Se a Bíblia fala que é um profeta velho, né? Se falasse um velho profeta, era até diferente. Mas um profeta velho era alguém, né, que tinha deixado de ouvir a voz de Deus. Alguém que estava parado, que estava coado, né? Ele se sente, né? Sou profeta também, se sente humilhado, mas Deus não fala comigo. O que está acontecendo que Deus não fala mais? Porque Deus, irmãos, Ele só fala enquanto há luz na nossa vida. Glória a Jesus, né? A Bíblia diz que quando Deus chamou Samuel, antes que a luz se apagasse, ele muda um animal, vai até o profeta, ele alcança aquele homem de Deus, e vai e fala para ele assim, olha aqui, vamos voltar lá em casa, a mesma coisa que Jeroboão tinha falado, vamos voltar lá em casa. E ele fala, não, eu não posso voltar, porque Deus falou para mim não voltar. E ele vai e fala assim, não, eu sou profeta, eu acabei de ter a visita de um anjo agora, e ele falou que você pode voltar. Aí, irmãos, se você continuar lendo aqui, você vai ver que a situação daquele homem de Deus não acabou da melhor forma. Poderia ter um desfecho melhor, né? Ele poderia ter voltado para ajudar, continuado profetizando, continuado fazendo a obra de Deus, né, até o dia em que Deus chamasse ele. Mas a Bíblia diz que ele voltou, e nós entendemos que ele voltou quando ele estava à mesa. O próprio Deus agora vai usar aquele profeta, né, para falar da desobediência dele, e quando ele cai no caminho vem um leão e mata ele pela desobediência. E o que eu quero trazer aqui, irmãos, rapidamente para nós concluir, é que nós temos que ter muito cuidado
as palavras, com as profecias ou com coisas dessa sorte. Glória a Jesus. Porque tem pessoas, irmãos, que não têm nenhum compromisso com a palavra de Deus. Glória a Deus. E tem feito muitas pessoas se desviar a conduta do caminho de Deus. Glória a Jesus. Pessoas que têm se colocado, na verdade, não como um canal para levar alguém para o céu, mas sim para desviar do caminho de Deus. Certa vez Jesus virou para os fariseus e falou: ai de vós, fariseus e saduceus, que vós não entra no céu e nem deixa os outros entrar. Glória a Deus. São pessoas, irmãos, que já não estão mais comprometidos com a palavra de Deus. E quando você não está comprometido com a palavra de Deus, ao invés de você ganhar almas para Jesus, você começa a expulsar aquelas almas. Glória a Deus. E a matar aquelas almas. Que foi o que aconteceu com esse homem aqui, com esse homem, era um homem de Deus. Ele teve a primeira proposta, que ele identificou rapidamente que essa proposta vinha de Satanás. Ele rejeitou. Mas, irmãos, quando ele tem a mesma proposta, que se disse que vinha de um homem de Deus, ele vai, ele aceita ela e se dá muito mal. E tem muitas pessoas que estão deixando o caminho de Deus por causa disso, né? São pessoas, irmãos, que se desviam a conduta da verdade. Aí ele começa a trazer aquilo que ele acredita, aquilo que ele acha que é. Porque nós só podemos trazer a palavra de Deus com verdade quando ela vem do Espírito de Deus. Glória a Jesus. Porque a Bíblia diz que a palavra é espiritual. E só quem é espiritual pode alcançar esta palavra. Só quando você está em espírito que você pode entender a conduta da palavra de Deus. Glória a Jesus. E um homem, irmãos, que ele tinha ouvido a palavra do próprio Deus, vai lá, faz a obra, profetiza, né? E volta por outro caminho. Não volta pelo mesmo caminho que você teve. Eu vejo pessoas, irmãos, que estão voltando, né? Pelo caminho que você chegou na igreja, né? A gente for olhar para as pessoas que hoje estão na igreja, que veio do alcoolismo, né? Que veio do adultério, veio da prostituição, veio do roubo, né? Veio de vários caminhos. O caminho, irmãos, que nos conduz ao céu é um só Jesus. Não tem outro caminho que conduz ao céu. Mas o caminho que conduz à perdição, ele tem vários, né? Tem várias saídas. Então, alguém que vem, eu vejo que tem pessoas, irmãos, que aos poucos, por deixar de observar a palavra de Deus, estão voltando a condutas antigas, que levam à perdição. E é muito importante nós atentarmos para a palavra de Deus, porque Salomão tinha uma promessa. Glória a Jesus. Essa promessa estava também sobre a vida de Roboão. Mas por causa da desobediência, essa mesma promessa estava sobre a vida daquele profeta. Mas por causa da desobediência, eles sofreram o dano. Glória a Deus. Né? E a Bíblia diz que convém que nós atentamos com muita diligência para aquilo que ouvimos, para que nós não viemos voltar atrás. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, Amém, irmãos, Jesus. Graças eu quero concluir aqui, né? Já estamos no horário. Glória a Jesus. É que às vezes acontece como este profeta, homem de Deus,
Um homem que saiu para fazer a obra de Deus, estruturado dentro da palavra, que ouviu o próprio Deus. Aí depois ele começou a colocar em xeque a própria palavra de Deus. Será que é isso mesmo? Né? Porque, irmão, se Deus tinha falado, Deus muda? Deus não muda. A Bíblia diz que Deus é imutável. Se Deus tinha falado, não vai, não bebe, não volta, não faça, é para não fazer, né? E tem pessoas que já entenderam, Deus falou para mim não fazer isso, e por que hoje já está fazendo? Porque está desobedecendo a palavra de Deus. E quando nós desobedecemos a palavra de Deus, a tendência das coisas não ir muito bem. Glória a Jesus. Então, irmãos, vamos atentar para a palavra de Deus e atentar a palavra que ouvimos também. A Bíblia diz que nós devemos provar o Espírito, né? Que nem todas as palavras que diz ser de Deus é de Deus, mas prova o Espírito. Paulo, certa vez, ele disse para os crentes de Beré e falou: vós são ilustres, porque eu cheguei aqui, preguei, os irmãos vieram pregar e vocês foram e conferiram se era aquilo mesmo, né? Que pregar, muitos podem pregar, né? Tem toda a liberdade, mas a palavra que tem eficácia é só aquela que vem de Deus. Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos, né? Quer estar passando aqui por irmão Geraldo. Glória a Deus. E vamos ficar atentos, irmãos, porque a nossa